Bem, seja bem-vindo de volta, dando continuidade ao assunto que começamos a tratar no vídeo anterior sobre fluidos. Queríamos, já que essas grandezas físicas todas serão muito importantes quando a gente tratar do estudo sobre fluidos, gostaria de fazer uma apresentação aqui de algumas relações que existem entre a grandeza física, força, que já tratamos na segunda lei de Newton, essa grandeza física chamada densidade, densidade do material, a pressão, que é uma grandeza física que nos diz como é que a força distribui sobre uma determinada área. Então, estou colocando aqui como exemplo para que você imagine um tijolo. Existe um tijolo maciço fabricado em olarias que esse comprimento A dele aqui é aproximadamente igual a 20 centímetros, a largura B desse tijolo é 10 centímetros e a altura C desse tijolo de 5 centímetros. Então, comum a gente construir paredes de espessura 10 centímetros com esse tijolo. E pediria que você também assumisse hoje, como um dado, tá? Que esse tijolo tivesse uma massa de 1,5 kg e que a aceleração da gravidade, que no planeta, na maioria dos lugares, ela gira em torno de 9,8 na superfície da Terra, mas só para dar uma arredondada aqui, só para efeito de raciocínio, que o G seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Então esse tijolo tem 1,5 kg de massa e tem um peso, né? Que é igual a mg, igual a quanto mesmo? O peso desse tijolo vai ser 1,5 vezes 10, 15 newtons. A massa vezes a aceleração da gravidade, concorda? Com esses dados, eu pediria a você que imaginasse o seguinte: suponha que a gente tivesse aqui essa superfície, esse plano, essa superfície verde, e você colocasse esse tijolo nessas três posições. Essa posição A, essa primeira posição que eu estou chamando de tijolo deitado, onde isso aqui é A, e isso aqui é B, concorda? E o peso desse tijolo é de 15 newtons. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a pressão que esse tijolo exerce sobre esse plano, essa superfície plana, quando ele encontra-se nessa posição? Ou seja, um peso de 15 newtons distribuído nessa área que você sabe facilmente calcular. Tá? Pode expressar em newtons por centímetro quadrado, não precisa de ser em newton por metro quadrado por enquanto. Numa segunda condição B, o peso do tijolo, a massa do tijolo não muda, né? Sempre 1,5 kg. O peso do tijolo não muda, continua sendo 15 newtons, mas o tijolo agora foi colocado de pé. Olha a área que está em contato agora com a superfície plana. É essa área agora que tem quanto? Tem 10 por 5 centímetros, concorda? A pergunta que eu faço para você é o seguinte: se a pressão é a força dividida pela área, qual é a pressão que o tijolo está exercendo sobre a superfície plana agora nessa condição? E o terceiro caso, o tijolo está aqui com um peso de 15 newtons, e ele foi colocado aqui agora nessa posição, onde esse aqui tem quanto? 20 centímetros por 5. Qual é a pressão que ele está exercendo nesse terceiro caso? Eu gostaria, inclusive, que sabendo que já definimos que densidade é massa por volume, então a massa é o que mesmo? É a densidade vezes o volume. Então a massa desse tijolo vai ser a densidade multiplicado por A vezes B vezes VC. Densidade vezes A vezes B vezes C. E o peso desse tijolo, concorda, vai ser ρ multiplicado pela aceleração da gravidade, A vezes B vezes C. Tente encontrar uma expressão que relaciona como é que vale a pressão em função dessas variáveis, em função de ρ, em função de A, B, C, que são as dimensões desse tijolo, em função de G e em função dessas três posições A, B e C. Ou seja, conforme ele esteja deitado, conforme que ele esteja na posição A, na posição B ou na posição C. Só para você poder ter um pouquinho um entendimento um pouquinho melhor
da diferença entre força, que é o peso do tijolo, e a pressão, que é uma grandeza física que mostra como é que a força distribui sobre uma determinada área. Nesse caso aqui agora nós vamos falar do fluido, né? Dando continuidade no estudo do fluido, fazendo uma aplicação agora de um problema chamado alavanca hidráulica ou também macaco hidráulico. Tá? O macaco hidráulico utilizado para levantar um carro, o macaco hidráulico também é utilizado no posto de gasolina para levantar um carro na hora que precisa de trocar o óleo do motor do carro. Tá? Acho que você já deve ter visto um caso desse. E falar também sobre o princípio de Pascal. Nessa montagem aqui nós temos um cilindro à esquerda, a seção transversal aqui, essa área, pode ser uma área circular, tá? Opa, não ficou muito circular não, tá? Então essa área aqui pode ser uma área circular, que eu estou chamando de área 1, e a da direita também pode ser uma área circular, uma área maior, que nós estamos chamando aqui de área A2. Esses dois cilindros, o cilindro da esquerda, esse que aqui está, e o cilindro da direita de área maior, estão interligados por esse tubo. E nesse conjunto todinho nós preenchemos com todo esse sistema foi preenchido com esse fluido azul que aí está esquematizado. Suponha que esse sistema, em cima desse fluido nós colocamos esse êmbolo, e em cima desse outro nós colocamos esse êmbolo aqui de maior diâmetro. No lado externo do êmbolo esquerdo nós estamos aplicando essa força F1. E esse êmbolo tem uma área 1, então a pressão P1 que nós estamos aplicando do lado esquerdo é F1 dividido por A1, que é essas setinhas, estamos representando essa pressão do lado esquerdo por essas setinhas que aqui estão. Lá do lado direito, nós também colocamos um êmbolo, colocamos essa estrutura, colocamos esse suporte e lá em cima está um carro, tá? A pergunta que eu faço é o seguinte: se esse carro, juntamente com esse êmbolo, com essa base, e juntamente com esse êmbolo, estiver exercendo uma força F2, a pressão P2 que tem aqui do lado direito vale quanto mesmo? F2 dividido por A2. A pergunta que nós podemos fazer é qual deve ser o valor da força F1 ou a pressão P1 para poder equilibrar as cargas, as forças que estão atuando aqui do lado direito. Alguns comentários que nós já fizemos no vídeo anterior sobre características do fluido, incompressibilidade. Se o fluido que estiver aqui dentro desse conjunto de êmbolos, de cilindros interligados for um líquido, ele pode ser tratado como sendo incompressível. Ou seja, a densidade dele permanece constante independentemente da pressão que a gente aplique. Isso não é bem verdade, não. Se a pressão for muito grande, é claro que a densidade vai mudar um pouco, ou o volume vai mudar um pouco. O raciocínio que nós vamos fazer aqui é o seguinte: quando nós aplicamos essa força F1, esse êmbolo desce de uma distância que nós estamos chamando de D1, do lado esquerdo. Quando esse êmbolo desce, já que o volume do fluido é constante, o êmbolo do lado direito vai subir alguma coisa, concorda? E esse volume que vai ser deslocado aqui do lado 2, V2, vai ser o quê? A área 2 multiplicado por D2. Então, o volume V1 vai ser a área 1 vezes D1, o volume 2 igual a V2 sobre D2. Se o volume permanece constante, já temos essa primeira relação. A1 vezes D1 tem que ser igual a 2 vezes D2. Uma outra relação que a gente pode encontrar agora, utilizando o princípio da conservação da energia, que é conhecida como a primeira lei da termodinâmica, é que na ausência, ou seja, se não existir variação da energia cinética, esse fluido então que nós colocamos
esse sistema todo, que é esse fluido que está aqui dentro dos dois, desse conjunto, desses dois êmbolos interligados por esse tubo, se ele não está em movimento, a energia cinética dele é zero. Ele desce aqui um pouquinho do lado esquerdo e sobe um pouquinho do lado direito. Mas se essas variações de altura dentro do campo gravitacional não for muito relevante, a gente pode dizer que a variação da energia potencial gravitacional também não existiu. Se não tiver entrado nem saído calor, a gente pode afirmar que, ou seja, na ausência de variação de energia interna, variação de energia cinética, variação de energia potencial gravitacional, que o trabalho que é exercido na entrada, ou seja, o trabalho realizado pela força F1 aqui na entrada do nosso sistema, deve ser igual ao trabalho realizado aqui na saída do nosso sistema, ou seja, trabalho realizado aqui que a gente está chamando de W2. Então aqui nós temos W1, trabalho na entrada, deve ser igual ao trabalho na saída, que nós estamos chamando de W2. O trabalho 1 é a força 1 vezes a distância 1, ou seja, o deslocamento dessa força. Ele deve ser igual ao trabalho 2, e o trabalho 2 vai ser igual ao quê? Força 2 vezes a distância 2. E nós devemos ter força 1 vezes distância 1 igual a força 2 vezes distância 2. Ocorre que, assumindo o fluido como sendo incompressível, nós já temos uma relação entre distância e área, concorda? Está ela aqui, ó. Relações entre distância e área, ó. A1 vezes D1 deve ser igual a 2 vezes D2. Então, colocando essa expressão aqui, F1 vezes D1 igual a F2 vezes D2 é simplesmente dizendo que o trabalho 1 tem que ser igual ao trabalho 2. E colocando essa condição de incompressibilidade, F1 vezes D1 vai ser F2 A1 vezes D1 dividido por A2. Ou seja, F2 vai ser igual a F1 multiplicado por esse fator A2 dividido por A1. Se A2 for maior do que A1, a força F2 vai ser maior do que a força F1. Aqui é que está o efeito multiplicador, o efeito da alavanca. Se nós pegarmos a força F2 e dividir por A2, está aqui, e pegarmos a força F1 e deixar o A1 dividindo aqui já do lado direito, nós temos essa bela conclusão aqui também, que F1 dividido por A1 tem que ser igual a F2 dividido por A2. Quem é F1 sobre A1 é a pressão do lado esquerdo. Quem é F2 sobre A2 é a pressão do lado direito. Então essa pressão que está atuando aqui do lado esquerdo do êmbolo vai ter que ser a mesma pressão que vai estar atuando aqui do lado direito do êmbolo maior, tá ok? Uma outra conclusão que a gente pode tirar também é que, voltando lá para a expressão do trabalho, é que F1 vezes D1 tem que ser igual a F2 vezes D2, ou seja, o trabalho 1 tem que ser igual ao trabalho 2. Quem é a força F1? É a pressão 1 vezes a área 1, multiplicado por D1. Quem é a força F2? É a pressão 2 multiplicado pela área 2, vezes D2. Então, P1 multiplicado por A1 vezes D1, tirei o A1 aqui, tá? P1 vezes A1 vezes D1, tirei o A2 aqui também, tem que ser igual a P2 vezes A2 vezes D2. Quem é A1 vezes D1? V1. Quem é A2 vezes D2? V2. Ou seja, o produto de P1 por V1 tem que ser igual ao produto de P2 por V2. E o que diz o princípio de Pascal? É que a pressão exercida sobre o fluido pela força F1 é transmitida para todos os pontos do fluido. Essa força F1 exercida sobre o êmbolo do lado esquerdo vai gerar uma pressão P1 na superfície do fluido, que será transmitida integralmente a todos os pontos desse meio fluido, inclusive chegando aqui no fundo do êmbolo 2, o êmbolo que se encontra do lado direito. Então as pressões serão iguais. Agora o que é pressão? É força dividido por área. Se P1 vai ser igual a P2, F1 sobre A1
deverá ser igual a F2 sobre A2. Se as áreas são diferentes, a gente pode conseguir com isso uma amplificação de forças utilizando esse sistema hidráulico. Vejo você num próximo vídeo.